Robert Schuman nasceu a 29 de junho de 1886, na cidade de Clausen, atualmente parte de Estrasburgo, na Alsácia, uma região marcada pela alternância entre o domínio francês e o domínio alemão, que, desde a sua mais tenra juventude, modelou a sua compreensão da geopolítica europeia. Nascido sob os auspícios da complexidade histórica e política desta região fronteiriça, cresceu imerso nas disputas de poder que definiram os destinos de Europa e, desde cedo, compreendeu que a única solução plausível para evitar a repetição das devastadoras tragédias das grandes guerras seria a construção de uma Europa unida, onde os interesses comuns sobrepusessem os rancores ancestrais. A sua formação em Direito, adquirida na Universidade de Paris, foi a forja onde se solidificaram as bases do seu pensamento político. Este campo do saber, aliado ao aprofundamento das complexas dinâmicas de poder e à sua experiência com os conflitos, revelou-se o terreno ideal para a forja das suas convicções mais profundas, a pacificação da Europa e a integração das suas nações sob uma égide de cooperação económica e política. A catástrofe das duas grandes guerras do século XX ensinaram-no, com amargura, que a Europa, tal como o mundo, não poderia continuar a ser definida pela sua fragmentação. Era imperativo que a união substituísse a divisão, a solidariedade suplantasse o nacionalismo, e a paz se construísse sobre o alicerce da compreensão mútua. O ápice do seu envolvimento político teve lugar após o término da Segunda Guerra Mundial, quando o continente europeu se encontrava, desolado, à beira do colapso. As cicatrizes profundas deixadas pela guerra pareciam insuperáveis e, mais do que nunca, era necessário restaurar a confiança entre as nações, especialmente entre aqueles que haviam sido as maiores inimigas. Foi, portanto, nesse cenário que, a 9 de maio de 1950, apresentou a Declaração Schuman, um documento que se tornaria a pedra angular da futura integração europeia. A proposta que então lançou visava a criação de uma comunidade económica comum, um espaço onde as nações da Europa partilhassem a gestão de recursos cruciais, como o carvão e o aço, setores-chave para a reconstrução e a prosperidade económica. A sua ideia central não era apenas económica, mas profundamente política. Entendeu que a cooperação entre os países não deveria limitar-se a questões materiais, mas deveria abrir caminho para uma união que, com o tempo, promover uma convergência nas políticas e valores. A partilha dos recursos mais estratégicos da Europa serviria como um meio para criar uma interdependência que tornasse a guerra impensável. A sua visão, que em muito antecipava a realidade da Europa contemporânea, assentava na ideia de que os interesses económicos comuns poderiam constituir o alicerce para a paz duradoura. A criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CSCA, que agrupava França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, representou a materialização dessa visão, uma União Europeia nascente, mas robusta, onde o destino dos povos europeus se tornava indissociável. De maneira concomitante, a sua participação no movimento político francês permitiu estar na linha da frente da reconstrução da Europa pós-guerra. No exercício do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, a sua visão era inequívoca: a reconstrução da Europa só poderia ser feita sob um espírito de solidariedade, sem a qual o continente estaria destinado a viver sob a constante ameaça de novos conflitos. A sua defesa da integração europeia estava, portanto, intrinsecamente ligada à convicção de que o nacionalismo, sobretudo o nacionalismo beligerante, não poderia ser o motor de um novo futuro e que a única via possível seria a colaboração pacífica, construtiva e mútua. A Declaração Schuman não foi uma mera proposta de um simples acordo económico, mas sim uma chamada de atenção para o que via como a única solução plausível para evitar a repetição das tragédias de um continente devastado. Ao colocar as indústrias de carvão e aço sob uma gestão comum, estabelecia-se uma nova ordem económica que, com o tempo, levaria à formação da Comunidade Económica Europeia, CEE, e, posteriormente, à evolução para a União Europeia. Este modelo, que foi no início uma revolução tímida no seio da política internacional, viria a ser o alicerce do futuro comum da Europa. A partir desse momento, a sua vida foi dedicada, de forma integral, à construção da Europa unificada. Assistiu, com um olhar atento, ao desenvolvimento das primeiras instituições europeias e à concretização da ideia que defendeu com tanto ardor: uma Europa que, não pela força das armas, mas pela força da colaboração, se tornaria o maior espaço de paz e prosperidade que o mundo já conhecera. Ao longo do seu percurso, enfrentou críticas e resistências, quer de forças que defendiam a manutenção das velhas divisões nacionais, quer de aqueles que viam a integração europeia como uma ameaça à sua soberania.
Contudo, a sua convicção nunca vacilou, pois sabia que o que propunha não era apenas um projeto político, mas uma verdadeira revolução nos valores da diplomacia e da convivência internacional. A paz na Europa não se conquistaria com acordos frágeis, mas com uma verdadeira integração entre os seus povos. A unidade foi a única resposta para as feridas abertas pela história. A 4 de setembro de 1963, quando faleceu, já contemplava, com um orgulho imenso e sereno, o nascimento e o desenvolvimento das instituições europeias que contribuiu para fundar. O sonho de uma Europa integrada e pacífica estava, de facto, a concretizar-se. Embora não tenha vivido para testemunhar o esplendor da União Europeia como ela se apresenta hoje, o seu legado permanece enraizado nas fundações dessa grande construção histórica. A sua vida, como a de tantos outros, foi marcada por momentos de profunda luta e dificuldade, mas também pela imensa satisfação de saber que o seu trabalho contribuiu para a realização de um projeto que, se cumprido integralmente, deverá garantir que a paz, a solidariedade e a prosperidade prevaleçam na Terra, para as gerações futuras.